O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, empresa que atua em Teutônia, no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. No Direto ao Ponto, hoje a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema Empresas devem estar sempre jovens, apesar da idade. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia, nosso grande, o Josué, que o apelido dele aqui é o Paulo Henrique Ganso, hein? Que joia. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje eu vou falar sobre a importância das empresas se manterem sempre jovens, apesar do tempo. Eu quero dar um exemplo macro e depois também trazer para um exemplo micro, né? Nós sabemos que a base energética mundial é o petróleo. E na década de 70 aconteceram dois grandes choques do petróleo. O que é um choque do petróleo? É quando o preço do barril de petróleo sobe muito e ele impacta em toda a cadeia energética, né? Todo que depende da base do petróleo. A primeira delas aconteceu em 1973 e a segunda em 1979. E naquela época, a história conta que haviam grandes carros, aqueles carros potentes com grandes consumos, e o mercado exigiu que os carros diminuíssem o seu consumo. E foi naquele momento que as empresas japonesas ajustaram rapidamente as suas velas e ganharam espaço no mercado automotivo. Na década de 80, nós percebemos um grande crescimento de marcas como Toyota, como Honda, por exemplo, a nível mundial. Na década de 90, os carrões voltaram à moda, nesse momento com base nos utilitários, e o que aconteceu foi que a gente percebeu que em 2008 vieram novos golpes, novos choques do mercado do petróleo, e novamente o mercado se adequou ao veículo com consumo mais baixo de combustível. Eu estou falando isso porque na década de 2008, depois daquela crise, 2009, 2010, as grandes montadoras americanas passaram por muita dificuldade e só conseguiram sobreviver graças ao auxílio do governo. Gigantes como Ford, como GM, como Chrysler, por exemplo, elas precisaram desse aporte financeiro do governo para conseguir se manter no mercado. Hoje nós percebemos que existem carros híbridos com baixo consumo, existem carros com motor a combustão e também com baixo consumo, e que tem sido uma prioridade no mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas que acompanham os movimentos de petróleo, as grandes montadoras de automóveis, elas em alguns momentos também se atrapalham, não acompanhando as tendências de mercado. Existe uma diferença entre o foco do negócio e o foco de negócio. O foco de negócio é um olhar mais amplo, mais expandido, que nos faz enxergar tendências e que inclusive faz com que a gente seja forçado em alguns momentos para corrigir, para mudar a nossa estratégia, inovando dentro do negócio existente, ou às vezes nós temos que deixar de lado o negócio existente e partir para o negócio a partir do zero, para acompanhar uma nova tendência de mercado. Mas o grande segredo está no olhar intraempresarial, intramuros. Como nós podemos fazer para que os setores da nossa organização se mantenham sempre jovens, bonitos, pujantes? Nós sabemos, por exemplo, que o setor de marketing é uma reengenharia dentro das empresas. Antigamente tinha-se um modelo de fazer marketing, hoje nós sabemos que tem outro modelo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando pela rádio, mas a transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelos canais do Facebook, ou seja, são várias formas de apresentar, de aparecer nas mídias, e acompanhar esses movimentos é fundamental. Um olhar interno, acompanhando o foco de negócio, pode ser fundamental para que a gente mantenha a nossa empresa sempre bonita, sempre atual, sempre esbelta no mercado aí, apesar da idade, né, Rita? O Grupo Independente está com 71 anos. Já venceu o maior de todos os inquisidores, mostrando que está sempre jovem, sempre bonita, sempre reluzente aos olhos do mercado, apesar da longevidade, né? Então é interessante isso.
E dá para dizer que quem não se adequar, né, Bozetti, está fadado ao insucesso, muitas vezes até a fechar a empresa se não conseguir se readequar, né? Muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, mas o mercado meio que obriga, daí tu diz, não, vou ter que dar razão pro meu filho ou para aquele funcionário mais novo, porque a pessoa sempre fez daquele jeito, né? Aquela velha, não, mas sempre foi feito assim. As coisas, elas mudam e aí precisa se adequar. Talvez nas cidades de menor porte, onde tenha muito ainda a questão da proximidade, da confiança, de ter, né? Eu conheço o Gustavo Bozetti, eu sempre fiz na loja dele, a pessoa vai fazendo, até que chega alguém novo, de fora, que no início vai ser olhado com aquela desconfiança, mas se a pessoa fizer um bom serviço, daqui a pouco apresentar novidades, e muitas vezes tem a questão do valor também, nem sempre a pessoa vai permanecer com aquele que sempre foi o parceiro, né? Exatamente. O sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Nós precisamos estar sempre atualizados. O mercado é o grande imperador, é ele que dita as regras do jogo. Daqui a pouco vai vir o pessoal do pádel falar aqui. O pádel vem crescendo, né? É uma oportunidade que está aí. E em algum momento nós precisamos acompanhar esses movimentos de mercado. Se o pádel está crescendo, tem outros esportes que estão perdendo espaço. Como fazer para se manter sempre atualizado? Eu estou dando o exemplo aqui do pádel, que é a profissão de alguns, mas é o hobby de muitos, né? E nós estamos inseridos nesse meio, em especial no meio empresarial, e nós sabemos que as empresas devem ser sempre pensadas para crescer. O ser humano, o CPF, ele passa por um envelhecimento natural, biológico. O ser humano automaticamente perde energia. Mas a nossa empresa nunca deve perder energia. Ela tem que ser sempre pensada para prosperar, para crescer. Por quê? Porque se a empresa começa a pensar em ficar estagnada, em ficar acomodada, daqui a um pouco ela deixa espaço para que outros concorrentes cresçam no seu lugar, né? Eu estive na semana passada com a Docile, por exemplo, que é uma empresa que vem com um crescimento muito extraordinário e é lógico que é uma empresa que tem feito todos os ajustes necessários. Inclusive, mando um abraço. Foi um final de semana aí, quarta, quinta e sexta, foi memorável ver o trabalho que a Docile está fazendo. E é muito bacana acompanhar essas empresas de ponta e como elas se movimentam no mercado, porque tem muita lição por trás. Não é simples navegar uma grande empresa, um transatlântico como a Docile, né? Então, parabéns aí o pessoal da Docile e todos os envolvidos. A gente torce muito para a Docile, que, se eu não me engano, a segunda maior empresa em arrecadação do município de Lajeado, a maior exportadora de doces do Brasil, né? Então, parabéns. Dos exemplos, né? É um exemplo. Que começou fazendo lá com o pai dos três, né? Que hoje toca. Me falaram, Ricardo, que está na quarta geração, né? Então, é uma empresa tradicional, né? Falam que é a quarta, mas que se for a terceira ou a quarta geração, até fica a dúvida aqui, é uma empresa que vence o tempo, que é o maior de todos os inquisidores, né? A família Heineken. E se adequando, se inovando a cada dia, não só a cada ano, a cada dia, né? Porque a Docile a gente vê o crescimento a olhos nus, assim, como a gente tem tantas outras empresas que a gente poderia citar aqui, mas já como você pegou a Docile, estava lá participando desse processo, acho que é um bom exemplo. E tu citaste também a questão do pádel, que está crescendo, as pessoas têm que se adequar. O 7 de setembro tem 3 quadras de pádel. Está reformulando, comprou novas áreas, vai construir 5 quadras de pádel. Vai passar de 3 para 5. O Clube Tiricaça tem projeto, ainda não fez, mas vai fazer. A Soges, daqui a pouco a gente vai saber como é que está o processo na Soges. Outros mercados também, outros clubes. É isso, né? Bom, se está tendo a demanda, daqui a pouco está faltando em outras áreas. Falando de esporte aqui no caso, já que foi citado o pádel também, é isso. É saber enxergar a necessidade e se adequar antes que seja tarde demais, né? Exatamente. Para finalizar, todos nós já vimos um gramado pisoteado, com um trilho de pessoas pisando por fora da calçada, né? Tem que colocar a calçada por onde as pessoas transitam, né? Enxergar o movimento do mercado é fundamental para que a gente coloque a nossa marca, a nossa empresa, aonde o mercado está observando, acompanhando. Aquela frase, sempre fiz assim e deu certo, não funciona, né? Não funciona mais. Não. Faz tempo, né, Rita? Faz tempo já. E cada vez numa velocidade maior, né? Então, que estejamos sempre atentos a esses movimentos de mercado e não apenas do mercado, né? Obrigado. Valeu, Bozetti. Um abraço. Um abraço. Bom resto de semana a todos nós.
Um abraço, boa semana.